Meus amados, a gente, ao longo desse mês de agosto, muito obrigado. Ao longo desse mês de agosto, nós estamos conversando um pouquinho sobre intimidade, certo? Você está acompanhando? A gente trabalhou dois momentos. Os 2 primeiros domingos, nós conversamos sobre intimidade com Deus, e aí falamos na perspectiva do relacionamento em si, um relacionamento de amizade com esse Deus, e falamos também sobre a questão de um lugar onde essa intimidade acontece. Nesses 2 últimos domingos, nós estamos conversando sobre o relacionamento com o próximo. No domingo passado foi falado sobre o relacionamento em si, e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho, de uma forma bem breve, porque a gente tem um banquete esperando ali embaixo, sobre um local onde essa intimidade com o próximo acontece ou pode acontecer. Da mesma forma que acontece no relacionamento com Deus, e foi dito isso aqui, falar de um lugar onde o relacionamento com o próximo acontece não envolve um local geograficamente definido. Porque relacionamentos não tem a ver com endereço, não dependem de endereço. Relacionamento depende de pessoas. Há uns 2 ou 3 domingos atrás, eu até falei para os irmãos aqui que eu sonho que um dia que a gente, para ser igreja, não dependa tanto de estruturas, de prédios e tantas outras coisas, que a gente consiga ser igreja livre disso, porque a igreja nasceu assim. Mas relacionamentos, eles dependem exatamente de pessoas. E sendo assim, construir relacionamento de intimidade com o próximo, o lugar de se construir, o local de se construir é qualquer lugar. Você concorda? É qualquer lugar. As pessoas se encontram e cabe a essas pessoas decidir se fazem desse encontro um relacionamento ou não. Se esse encontro vai se aprofundar e resultar em intimidade ou não. Na nossa classe de casais, eu estava falando hoje pela manhã que eu tenho uma teoria, uma questão pessoal minha, que todo casamento pode dar certo, todo relacionamento pode dar certo, porque depende de 2 pessoas. Existem aqueles ditados, né, que quando um não quer, 2 não, e quando um também não quer, 2 não casam, concorda? Ou não continuam casados. Mas se os 2 decidirem, é possível. Porque essa questão de relacionamento, a construção dele vai além o encontro acontece. Você vai encontrar, e a partir do encontro, você pode desenvolver esse relacionamento, crescer em intimidade ou não. Agora, qualquer relacionamento com o próximo, ele deve acontecer, ele acaba acontecendo quando nós enfrentamos e superamos algumas barreiras. Não é simples. A gente fala de relacionamento familiar, fala do casamento, fala relacionamento pais e filhos. Cada um de nós aqui traz na memória uma série de coisas que você sabe, que você luta no dia a dia para manter esse relacionamento. Algumas barreiras precisam ser vencidas para que esse relacionamento aconteça e a intimidade apareça. O egoísmo, essa tendência do ser humano de querer as coisas somente para si, de pensar somente em si. A timidez pode ser um problema, né? Eu sou tímido, tenho dificuldade com relacionamento. Vocês acreditam nisso, né? Eu sou tímido mesmo. Primeira chegada é sempre meio maroto, mas depois quebra o gelo. Já aprendi, já me treinei um pouquinho em relação a isso. A fragilidade emocional que às vezes se ganha ao longo da vida. Porque às vezes você tem tantas decepções e soma e acumula tantas decepções que você começa a não acreditar mais em relacionamento. E aí você fica vacinado e não se envolve. Isso gera um medo que bloqueia. Mas a maior dificuldade, a meu ver, nos nossos dias, que nós temos que romper para poder viver essa ideia da intimidade com o próximo,
tem a ver com aquilo que o Bauman chama de liquidez. Uma liquidez característica do nosso tempo, que atinge, para mim, de forma letal nossos relacionamentos. Esse sociólogo polonês, o Bauman, ele diz que a sociedade pós-moderna é líquida. Ele usa essa expressão para descrever a forma como nós lidamos com a vida, como se tudo fosse descartável, nada fosse duradouro, nem valores, sem absolutos, não existe mais nada disso, é tudo líquido. Não precisamos de muito esforço para entender isso, né? O que ele diz para a gente, o que ele ensina para a gente. Agora, essa é a realidade também dos relacionamentos. Não só da estrutura, não só do sistema mundo onde nós vivemos, mas os relacionamentos também têm entrado nesse campo de liquidez, têm sido colocados como líquidos. Nós vivemos em tempos onde, e em uma sociedade onde a tendência é buscar os caminhos da facilidade. Não é assim? O mais difícil pode ser melhor, mas a gente acaba optando pelo mais fácil. O caminho da facilidade, o melhor é trabalhoso. Então eu fico com o mais ou menos, porque é mais fácil. É uma tendência do nosso tempo. E você falar então de experimentar sofrimento, quer dizer, se eu tiver que sofrer para conquistar algo, se tiver um atalho para eu percorrer, para que eu não sofra, mesmo que eu não consiga aquilo que eu pretendia conseguir, eu tento procurar um atalho, porque eu não quero sofrer. Essa é uma característica do nosso tempo, da nossa sociedade. Só que, ao mesmo tempo, nós precisamos e necessitamos de relacionamentos e de intimidade. E buscamos isso. Isso gera um grande conflito na nossa vida. Eu preciso perguntar para você, é possível construir relacionamentos, seja que tipo de relacionamento for, e aprofundar esses relacionamentos a ponto de experimentar intimidade, sem esforço? O que vocês acham? Sem trabalho? Sem sofrimento? Não é melhor virar um ermitão, então, ficar sozinho numa montanha? A gente não consegue. Isso não é do ser humano. O ser humano foi criado por Deus como um ser relacional. A gente precisa. E por mais que a gente saiba e tenha consciência disso que nós respondemos aqui, que é sofrido, é assim que funciona. E nós queremos nos relacionar. E esse é o propósito de Deus para nós. Porque no mandamento supremo que Deus coloca para a igreja, para nós, para os seus discípulos, Ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e que devemos amar a quem? O próximo, como a nós mesmos. Ou seja, isso é mandamento, não é uma escolha. A gente não consegue viver sem isso, sem esse relacionamento. Mas isso também é um mandamento do próprio Deus para nós. Agora, para muitas coisas na nossa vida, nós conseguimos atalhos, né? A gente estava conversando aqui na igreja sobre algumas situações que envolvem o nosso prédio 2 aqui, e foi falado, possibilidade de um financiamento do BNDES. Aí a comissão que está trabalhando nisso, aí fomos conversar e ver essa possibilidade, o valor não era suficiente. Pode um valor mais alto? Pode, mas só que, percebe? Sempre tem que ter atalhos. Por atalhos você consegue chegar em alguns lugares. Agora, só que para as questões fundamentais da vida, e principalmente que envolvam relacionamentos, não existem atalhos. Não existem. Não existe a pílula da maturidade. Aí o cara chega aos 20 anos, crianção, toma a pílula da maturidade e vira adulto. Não existe. A condição de adulto, de maduro, vai ser consequência de uma vida marcada por altos e baixos, sofrimentos e alegrias, até formar aquela pessoa que vai chegar lá à sua idade, a idade que você está hoje, novinho, assim como eu. Mas isso não se consegue através de atalhos, esse crescimento não vem com atalhos.
E pensando então no relacionamento, todo relacionamento envolve preço e risco. Pensa nisso, concorda ou não concorda com isso? Todo relacionamento envolve preço e risco. É assim não? Pois se é relacionamento que deseja intimidade, naturalmente exigirá o quê? Autodoação, transparência, entrega, renúncia, confiança, tolerância. A menos que a pessoa se contente com superficialidade, que eu creio que é algo que não agrada ao coração de ninguém aqui, nós vamos ter que pagar esse preço se quisermos construir relacionamentos que sejam saudáveis e verdadeiros. Se não quisermos a superficialidade, vamos ter que investir. E eu falo que há risco porque há o risco de não ser correspondido. A gente gosta sempre da medida. Quem já foi criança, uma família com vários filhos, que na hora do pai servir o refrigerante, pôs o copo do lado para poder ver se todos estavam na mesma linha, né? Não acontece isso. A gente trata as coisas dessa forma, é na mesma proporção. Essa coisa, esse amor altruísta, que se entrega, é Deus. A gente exercita e esboça algumas coisas em alguns momentos, mas a gente não consegue a plenitude disso. A gente até dá, mas eu quero o troco. A gente até dá, não é verdade? O nosso compromisso, por exemplo, com a causa do Senhor, mas a gente quer algumas benesses, né? Tem que ter alguma coisa, tem que ter um lucro. No mínimo o céu. Mas aí pode vir uma curazinha, um emprego melhor, uma troca de carro, não ter problema de saúde. Não existe essa expectativa no coração do crente? Estou falando abobrinha, irmão? Mas a proposta de Deus é justamente que o padrão desse amor é a forma como Ele faz. E havendo essa questão do relacionamento, quando você entra num processo de relacionamento, pode ser que você não seja correspondido. Pode ser que as suas expectativas não sejam satisfeitas. Mas esse é o custo da intimidade no relacionamento. Às vezes decepções, surpresas, agradáveis e surpresas desagradáveis vão acontecer cada vez que a intimidade acontece, aprofunda. Agora, a superficialidade, ela é inimiga da intimidade. E na proposta do reino de Deus, não há a possibilidade de superficialidade em nenhum relacionamento. Como Deus fez, o ponto de partida que nós temos é o próprio Deus. Deus amou Jesus na cruz. Não dá para ser superficial assim, dá? Isso não é superficialidade, não tem como. Ele se expôs. Às vezes nós queremos viver relacionamentos e os nossos relacionamentos não alcançam a intimidade necessária e abençoadora para ambos, porque às vezes nós temos receio de nos expor, ou não estamos dispostos a pagar o preço necessário para que isso aconteça e ficamos na superficialidade. Casamentos acabam porque o relacionamento às vezes ficou na superficialidade. Amizades acabam porque o relacionamento ficou na superficialidade. Relacionamento de crente com Deus esfria e acaba porque ficou na superficialidade. Não do lado de lá, do lado de cá. Lá em Mateus capítulo 5 até o 7, que é o texto que está registrado, o sermão que Jesus pregou, que a gente chama de Sermão do Monte, ali Jesus fala uma série de coisas, de posturas ou de características que descrevem um cidadão do reino de Deus, que mostram que a nossa vida ela é essencialmente relacionamento. Porque quando há humildade, misericórdia, ausência de egoísmo, perdão, amor, vai haver relacionamento e vai haver intimidade. Esse é o propósito de Deus. Quando Paulo escreve lá aos Romanos, no capítulo 14, verso 19,
E ele diz: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Ele indica aqui a intenção de Deus para os nossos relacionamentos, que é intimidade, profundidade. Essa coisa de superficialidade não tem a ver com Deus, não tem a ver com filhos de Deus. Não é possível viver essa edificação mútua aqui à distância. Um EAD dos relacionamentos agora, né? Você faz à distância, você cuida à distância. A gente lê lá em Deuteronômio, quando fala da educação de filhos, que diz que essa lei que vocês receberam, vocês imprimam no coração deles, fazendo o quê? Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. O que isso significa? Significa proximidade, intimidade, o tempo todo. Qualquer possibilidade da relação humana produzir algo bom entre nós é a partir de intimidade. É a partir da intimidade. É por isso que aqui nas Escrituras você não vai encontrar nada que justifique aquela coisa superficial. Esse mal da superficialidade que está no mundo que a gente vive, por exemplo, no ambiente profissional, aqueles que trabalham em meio corporativo vivem muito isso, aqueles sorrisos plásticos, né, que dão um tapinha nas suas costas e que depois escrevem a teu respeito, te denunciam, fazem ou puxam o teu tapete. Essa é a realidade. As relações às vezes são superficiais. Alguns ousam dizer, não, são profissionais. Não, não é profissional. Acho que a profissional honesta é aquela que fala a verdade, não é? Agora, essa coisa é a superficialidade destrutiva. Isso, de certa forma, também tem batido de frente com a igreja. Tem, de certa forma, minado a igreja, essa superficialidade. A gente percebe muito isso na ideia da igreja de consumo. Como que eu descreveria essa igreja de consumo? É aquele lugar onde você anonimamente senta-se em um auditório, ouve boa música, ouve boa prédica, mas não interage com as pessoas e não cumpre missão alguma. Essa realidade compromete o sentido de ser igreja, porque igreja não é isso. Igreja não é um palestrante, uma banda e um auditório. Igreja é um corpo. Nesse corpo, cada membro tem uma função. Isso aqui só pode ter a característica de que alguém está exercendo uma função nesse momento para equipar o todo, para que o todo cumpra o seu papel. Essa é a ideia. A missão da igreja, essa ideia do ritual só, ela compromete essa ideia, o sentido do ser igreja e a missão da igreja, porque a missão da igreja não tem a ver com rituais. Cumprir meu ritual de domingo, não tem a ver com rituais. Não é missão da igreja fazer culto, gente. Não é. Não é missão da igreja cantar. Nada contra a música, eu amo a música, nós somos apaixonados pela música. Nada contra a música. Não é missão da igreja construir templos. Não é missão da igreja estruturar-se dentro de um organograma, criando uma hierarquia. Não é. A missão da igreja é só uma: é fazer discípulos. E nós temos um propósito estampado numa frase que nós precisamos resgatar e fazer valer isso no nosso meio como igreja presbiteriana independente do Ipiranga, que é construir relacionamentos para a expansão do reino de Deus. Isso tem tudo a ver com o evangelho, tem tudo a ver com a missão da igreja. Precisa ter tudo a ver com a nossa prática de igreja. Quando nós limitamos nossos relacionamentos a esses encontros culticos dominicais, agora deu uma de Caio Fábio no passado, né? Culticos. Nós limitamos o sentido de ser igreja, limitamos nossa missão enquanto igreja. E é preocupado com essa realidade que nós temos proposto algo prático para a nossa igreja, para que possibilite
o investimento em relacionamento. Nós somos uma igreja um pouco atípica em relação a várias outras. Se você vai pelas outras IPIs aí, você tem domingo de manhã, escola dominical, às 19 horas, entre 18 e 19 horas o culto. Na terça-feira, reunião de oração. Na quinta-feira, reunião de estudo bíblico. Quem já viveu esse esquema aí? Já viveu ou não? Nós temos um encontro oficial, domingo de manhã. Vocês acham que a partir desse encontro é possível nós construirmos relacionamentos com intimidade, profundos? É possível? Pessoal aí em cima, é possível ou não? É possível? Isso é suficiente? Não, não é. Não é. Porque é o seguinte, termina o culto, dependendo do horário que termina, hoje a gente vai ficar aqui um grupo por aqui. Dependendo do horário que termina, a gente já sai correndo porque aqueles monstrinhos daqui estão tudo devorando, esse aqui está com fome, ou tem um compromisso, ou família, e aí a pessoa não dá nem tempo de completar, como vai, né? Não dá nem tempo, valeu, tchau, até domingo, boa semana, eu falo isso para vocês toda vez ali na porta, boa semana, e acaba ficando só nisso. Quando nós propusemos à igreja a criação de grupos pequenos, que aqui nós denominamos como unidades de relacionamento, nós não estávamos pensando na criação de um novo ministério, porque é moda, está na moda fazer igreja em células, vamos fazer células, porque a gente não pode ficar fora da moda, não é isso, tem nada a ver com isso. E também não foi simplesmente uma ação para movimentar a igreja, porque tem esse negócio, né? A igreja está meio parada, vamos fazer alguma coisa para movimentar, não é não. Não foi por isso que nós fizemos. Nós acreditamos nessa decisão que nós estamos tomando e propondo para a igreja, porque acreditamos que o ser igreja é relacionamento, que deve transcender essa ideia de culto, que deve transcender até a própria reunião das unidades de relacionamento, porque, na verdade, o entendimento que nós temos é que essas unidades de relacionamento, esses grupos pequenos, se tornem facilitadores dos nossos relacionamentos com crentes e incrédulos, com gente de igreja e gente de fora da igreja, para que na relação com as pessoas que estão dentro da igreja, eu possa ser edificado e possa edificar, e na relação com aqueles que estão fora, que eles possam saber que há possibilidade de vida em Jesus Cristo. Então não é modinha, é uma ação pensando na realidade da nossa cidade. Na realidade da nossa cidade, hoje a gente está ousando fazer um domingo cheio, né? A gente tem esse culto, terminou, tem o almoço, depois tem o culto às 19 do UNID, todos estão convidados para participar. Agora, a questão é a seguinte, para alguns é complicado. Se você vai para casa depois do culto aqui de manhã, às vezes para voltar no horário, quando a gente tinha os 2 horários, era complicado, a gente entende isso. A gente entende isso. Que não dá para, né, encher de programação e aí você não consegue dar conta. Mas a grande questão é o seguinte, não é por isso, não é pelas dimensões por causa das dimensões da nossa cidade, pelas distâncias, pelo trânsito, seja o que for, que a gente vai abrir mão de relacionamento e de intimidade. Uma igreja que comunica a vida, no ambiente onde ela está plantada, é uma igreja que vive relacionamentos saudáveis e íntimos. Lembra da igreja de Atos? Lembra do burburinho do povo? Veja como essa turma se ama, meu. É o que eles falavam. Olha como eles se relacionam. Olha como eles cuidam uns dos outros. Olha como eles se importam uns com os outros. Isso mexe com as pessoas. E de alguma forma as pessoas querem saber por quê? E você tem o que dizer. O que dizer? Eu, desde que cheguei aqui, eu ouço uma coisa interessante a respeito da igreja, que a nossa igreja é acolhedora, amorosa ao receber as pessoas. Você concorda com isso? Concorda? Concorda, né? Também concordo. Eu fui recebido assim também.
E não só porque eu sou pastor, mas eu fui recebido assim, porque como todos são recebidos, da mesma forma, é igual. Isso é uma virtude, e até de certa forma, às vezes um pouco rara, porque tem lugares que às vezes você entra e sai anônimo, ninguém nem te dá nem olha, né? Você nem percebido. Não estou criticando, só dizendo que a realidade é essa. Mas também eu já ouvi de algumas pessoas que às vezes nós temos dificuldade na continuidade. Percebe? Porque quer queira, quer não, gente, aqui não é caça às bruxas, nem ficar condenando ninguém. A gente vive numa comunidade onde tem relacionamentos que já estão estabelecidos há anos. Não é assim? Você tem amigos aqui na sua igreja? Tem? E a tendência da gente é estar com esses amigos. É pecado isso? Hã? Claro que não. Não é pecado, não tem nada errado nisso. Mas a grande questão é que se a família cresce, esses que são acolhidos precisam também. Isso precisa ter uma continuidade, o relacionamento precisa ser construído. Então, há necessidade de investimento nesses relacionamentos, para que eles cresçam e se tornem intimidade. Da mesma forma como a intimidade com Deus e com o próximo não depende de um lugar, a ideia, então, é que unir as unidades de relacionamento seja um ambiente facilitador para que a intimidade desejada nesses relacionamentos aconteça. É facilitador. É aquela ideia de Mateus 18, 20. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou. Um grupo de pessoas, o contexto ali é pessoas desimpedidas, que não tem problema uma com a outra, está resolvido, problemas resolvidos, sentam junto no mesmo lugar, Deus está presente. Todos são edificados. Por quê? Porque o Cristo presente usa todos para a edificação de todos. Amém? Mas nem mesmo, irmãos, as unidades de relacionamento poderão ajudar se nós não decidirmos por isso. Como igreja, nós precisamos ter a coragem, a disposição de romper com a tendência do nosso tempo, da superficialidade, e investir na intimidade dos nossos relacionamentos. Investir na construção de novos relacionamentos, e não só com crente. Muito crente junto num lugar só dá problema. Precisa ter gente que não é de igreja no meio para poder melhorar a coisa um pouco. Já parou para pensar nisso? Porque quando o crente não tem o que fazer, fica só um olhando para o outro, vamos edificar, aí esgota a edificação mútua, aí começa a brigar, né? Aí vê, e fala, desafinado, começa a dar problema. Então a ideia é que, ao nutrirmos relacionamentos de amizade sinceras e verdadeiras, com intimidade, que eu não preciso nem falar isso, mas que não tenha a distinção, não haja filtro. Não, vou ser amigo dos meus irmãos da igreja, porque, né, não posso ter amizade com o mundo. Ô, meu irmão, vamos fazer um estudo bíblico sobre isso depois, com calma, se você precisar. Amizade com o mundo é outra coisa, tem a ver com o sistema. Mas a amizade com pessoas, não há barreira para isso. O relacionamento de Jesus Cristo, quando ele andou aqui na terra, ele era chamado de beberrão e festeiro, porque ele andava com quem não era da religião até. Por quê? E qual a justificativa dele? Quem precisa de médico? Às vezes nós nos enclausuramos, e aí não entendemos porque às vezes Deus não usa a nossa vida não faz diferença nenhuma. O desafio para nós aqui como igreja é escolher isso. Temos esse propósito, construir relacionamentos. É muito bonito na teoria, no site, no boletim, é muito bonito. Agora precisa se transformar em realidade na nossa vida. Como igreja, nós estamos aqui colocando à disposição a nossa unidade de relacionamento como um meio. Não queremos ficar presos à forma. A forma não é a forma. A questão aí que vale é o relacionamento. A forma é uma facilitadora. E por isso, e dentro disso eu quero te desafiar, como igreja, a olhar dessa forma e a praticar relacionamento, buscando intimidade, com os de dentro, com os de fora, para que haja edificação mútua e salvação, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém?